Amém. Então, como o Reginaldo falou, a gente está sempre com a nossa malinha de livros e incentivando os irmãos à leitura. E eu trouxe aqui alguns livros que nós temos falado nesses últimos meses. Eu estive ministrando aqui alguns meses atrás e eu falei sobre nossa posição em Cristo Jesus, que é baseado nesse livro, A Presença Transformadora, do Tom McKen. Tom McKen, ele é filho de missionários irlandeses. Ele nasceu no Brasil, mas filho de irlandeses, e depois ele volta para a Irlanda, serve o exército, e ele tem um encontro mais profundo com Jesus. Ele se torna o diretor de uma multinacional e ele tem essa experiência com a presença transformadora de Deus, como ele praticou a presença na sua vida pessoal e também nos negócios. Então aqui fica uma dica para qualquer irmão que quer se aprofundar mais sobre sua posição em Cristo Jesus. Às vezes a gente recebe alguns ensinamentos como, olha, precisa morrer, a morte da carne, a morte do eu, e ele tem uma revelação sobre essa posição que nós estamos em Cristo Jesus, assentados com Cristo Jesus. Então, a obra de Deus é feita juntamente com Cristo, ou seja, nós juntamente com Cristo. Então ele pega todos esses versículos que o apóstolo Paulo fala, juntamente com Cristo, e ele mostra como que nós estamos assentados nas regiões celestiais e como que isso impacta a nossa vida, como isso pode influenciar o nosso dia a dia. E aqui fica uma dica para vocês. Um outro livro que eu tenho falado bastante, eu estive ministrando nessas conferências desse mês de fevereiro e março, da Ticum, sobre Desvendando o Mistério da Fé, do Charles Price. Charles Price foi um evangelista, um homem de Deus, no início do século XX. Ele operou em sinais e milagres. Ele é um homem, assim, foi um homem muito experimentado. Então ele fala da fé com uma autoridade, com uma simplicidade, e ele mostra como que nós podemos exercer a fé sem condenação, sem uma cobrança, como que Deus deposita dessa fé em nós. Então, ele trata o exercício da fé com uma simplicidade, espiritualidade, graça, e é um homem de muitos resultados, né? O Charles Price. Então fica aqui uma nova dica para vocês de leitura, né? Às vezes você fala assim, eu tenho o livro lá e tal, não consigo ler. Eu sempre digo o seguinte, olha, se você ler 3 páginas por dia, em um ano você vai ler mais de 1000 páginas. Então, às vezes você fica assim, você tem que ler 15, 20 páginas. Não precisa ler 15, 20 páginas, lê 3. 3 páginas é uma folha e meia. Mas seja perseverante. Se você ler 3 páginas por dia, você vai ler mais de 1000 páginas em um ano. Quantos livros de 200 páginas? Quantos livros de 120 páginas você vai ler em um ano, você lendo 3 páginas por dia? Eu leio mais de um livro de uma vez. Você viu, né, que eu já li esse, eu já estou lendo outros e estou sempre lendo, né? Então, nunca deixo de ler a Bíblia. Mas eu aconselho sempre a gente estar se atualizando e ouvindo o que Deus está falando com outros homens, né? Um dos nossos parceiros, um dos nossos amigos do ministério em Jundiaí, Jamê Nobre, ele trouxe essa mensagem, a casa e a igreja, uma volta à nossa essência. Como a minha casa ser uma igreja? Como eu praticar igreja na minha casa? Então, ele vai se utilizar de uma expressão que a irmã Rosária Butterfield usa, lares redentores. Então,
Às vezes nós reunimos numa igreja caseira, mas nós pensamos que a igreja caseira é aonde nós vamos reunir. E nós precisamos entender que a igreja caseira, de verdade, é onde nós moramos. Onde nós moramos, a nossa família precisa ser uma igreja. E o Jamê, ele aproveita aqui um desenho de uma filha, de uma neta, que a filha dele e o genro dele adotaram, né? São missionários na Inglaterra, e eles adotaram a menina Olivia. E a Olivia, ela tem verdadeiro encantamento pela família. Então esse desenho é de uma menina que foi adotada numa família, recebida como filha. Então aqui, só para vocês saberem a história desse desenho. E aí o último lançamento do Dizescope, né, que é do Fábio Coelho, o ecoar de uma voz, desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. Isso aqui não é um empoderamento feminino, mas ele mostra como que Deus usou as mulheres na história. Quem foi a primeira pessoa a anunciar o evangelho? Uma mulher. Jesus apareceu para quem depois de ter ressuscitado? Para uma mulher. Quem foi a mulher que quebrou o silêncio profético? Quem foi a pessoa que quebrou o silêncio profético depois de 400 anos? Uma mulher. Então, como que a mulher é importante no cenário feminino? E aqui nós não estamos falando de mulher no governo, nós não estamos falando de mulher em posição de autoridade sobre homens. Aqui está mostrando a importância da voz feminina. Então fica aqui uma dica também para leitura. E eu trouxe mais uma vez aqui o livreto Onde está o Fogo? Altar de oração coletiva. Fica aqui uma dica para quem quiser saber mais sobre essa oração coletiva. Então fica aí a nossa dica para vocês, nossa dica literária. Então são títulos que a gente recomenda, são títulos que a gente está envolvido nesses dias. Então, gostaria de convidar vocês a abrir novamente as Bíblias de vocês em 2 Pedro, capítulo 1. A última vez que eu estive aqui com vocês, eu preguei em cima desse texto. E tem um irmão chamado Charles Spurgeon, que já passou, que já morreu, né? Ele fala assim, olha, no púlpito não tem novidade, é o Evangelho. Um outro homem chamado Martin Lloyd Jones, ele falava assim, a principal mensagem que precisa ser pregada na igreja é o Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem de Jesus. O Evangelho é o centro da obra de Jesus. O Evangelho é o centro da palavra ministrada pelos apóstolos. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Então, nós fomos alcançados pela boa notícia. Nós fomos alcançados pela boa nova. E nós somos desafiados a pregar o Evangelho. Mas nós precisamos sempre pensar em que Evangelho nós vamos pregar. Então, Pedro escreve aos irmãos da diáspora, Pedro escreve aos irmãos que haviam sido perseguidos e por causa da perseguição eles se espalharam por todo o Ponto, Capadócia, Bitínia, toda a Galácia, irmãos que foram dispersos por causa da perseguição. Ele escreve a esses irmãos e exorta esses irmãos a não se esquecerem do Evangelho, que um dia eles foram alcançados. E aqui, em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro escreve a esses irmãos, fala com esses irmãos, para que eles não se esqueçam do Evangelho, para que eles não esqueçam. Foi por essa fé igualmente preciosa que eles alcançaram a justiça. Então, o Evangelho diz que nós somos justificados pela fé. O Evangelho diz que Jesus veio para nos justificar. O texto que o irmão Ivan leu aqui e recitou diz que Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz. Então, eu não alcanço a salvação por mérito, eu não alcanço a salvação por minhas obras, eu não alcanço a salvação por meu esforço, eu não alcanço a salvação porque eu sou legal. Eu fui alcançado pela justiça de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus nos justifica diante de Deus. Jesus se fez homem, morreu em nosso lugar, padeceu em nosso lugar, se tornou homem de dores, se tornou enfermo para que nós fôssemos salvos. Então não é mérito nosso, não é justiça nossa, não é o que nós fazemos, é o que ele fez. Não é por causa de mim, é por causa dele. É por causa dele. E aí, Pedro fala sobre a graça. E nós precisamos lembrar que nós fomos alcançados pela graça. Graça é o favor imerecido. Graça é o quê? O que eu merecia era a morte. O que eu merecia era o inferno. E Deus veio com graça e nos deu Jesus Cristo. Eu não merecia. Eu não sou digno. Eu não tenho condições alguma. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos merecem total maldição. Mas a graça chegou até nós. A graça veio até nós. O Deus se fez carne, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ele se manifestou para nos salvar, porque essa era a vontade de Deus, nos salvar. Então a graça de Deus chegou até nós. Então a salvação é por meio da graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, foi a fé de Deus que nos alcançou. Você creu porque Deus depositou fé em você. Você professou fé porque a fé veio de Deus. A fé não é minha e a fé não é sua. A fé é de Deus. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do
Filho de Deus. Então a fé não é minha, a fé é dele. A fé vem dele. Então eu não tenho participação na minha salvação. A justiça vem dele, a graça vem dele, a paz vem dele. Então, o apóstolo Paulo fala que Pedro, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e de Jesus nosso Senhor. O que é o pleno conhecimento? O pleno conhecimento é experienciar Deus. Não é conhecer Deus aqui, ó. O pleno conhecimento não é intelectual. O pleno conhecimento que ele está falando aqui é experiencial, é experimentar Deus. Estava contando para os irmãos hoje à tarde, no café, de uma irmã que estava passando por grande tribulação, grande luta a semana inteira, porque a mãe dela estava deprimida a ponto de pensar em morte, uma coisa assim bem difícil. E ela foi para uma das nossas conferências do Rio de Janeiro, e ela falou: Deus, minha mãe está nas tuas mãos, Deus, eu não tenho o que fazer, Deus, eu estou aqui, eu vou te adorar, mas olha pela minha mãe. Enquanto ela estava ali, adorando a Deus, ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela chegou em casa à noite, ela ligou para a mãe e falou: mãe, como é que a senhora está? A mãe falou assim: filha, eu estou bem. Tal hora eu estava aqui, tal hora, a hora que a filha estava lá adorando a Deus, eu estava aqui, falando com Deus, e o Espírito Santo chegou. Eu fui batizada no Espírito Santo, eu fui cheia do Espírito de Deus, eu fui liberta. Ela estava ali, na aflição dela, na angústia dela, olhando: Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. E a filha dela não sabia o que fazer também, e ela estava adorando Deus. E Jesus chegou, Jesus entrou. Não é porque nós merecemos, é porque Deus é bom. A cura não é porque eu sou digno. A cura não tem a ver com se eu sou digno ou se eu não sou digno. A cura vem porque Deus é bom. Deus é bom. Deus cura por bondade. Deus não cura se você foi legal. Deus não cura porque você fez tudo certo. Jesus curou milhares de pessoas. Jesus curou multidões que depois gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Jesus não tomou a ceia com multidões. Jesus tomou a ceia com 12 homens, num lugar de intimidade. A multidão ele alimentou, a multidão ele curou, a multidão ele fez milagres. Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus. Então, não fique alimentando coisas na sua cabeça, que Deus não me ouve, que Deus está me resistindo, que Deus não gosta de mim, eu ainda não estou fazendo o que é certo. Não é isso. Não se trata disso. Mas a gente precisa encontrar com Ele. Quando nós encontramos com Ele, os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança para a terra. Eu não sou mais meu. Oh, meu Deus do céu. Nós encontramos com Ele. Uma irmã estava numa das nossas igrejas caseiras na cidade de Itatiba. Os irmãos foram partir o pão e essa irmã sofria muitos anos com intolerância à lactose, sofria muitos anos com intolerância a glúten, e ela passava mal mesmo, para valer. E os irmãos falaram assim para ela: olha, toma o pão com fé. Nós temos testemunhos, nós ouvimos pessoas dizerem que ao partir o pão,
experimentaram cura. Ela pegou o pão, fez uma oração pessoal e falou assim: Jesus, eu não sou digna que o Senhor me toque. Jesus, o Senhor conhece a minha história. Jesus, eu vim do inferno, do pior lugar que alguém possa ter andado. Os irmãos estão falando que o Senhor cura. Eu estou aqui. Um mês depois, ela estava dando testemunho de que naquele dia Jesus curou ela. Ela come pão, ela come glúten, ela bebe leite, ela faz tudo que ela não fazia. Ela vivia coisas horríveis, da barriga inchar, e evacuar, e todos os sintomas, todos os que acontecia era horrível. Já faz alguns meses, acabou tudo. Naquele dia, Jesus curou ela. Ela era digna? Não. Jesus curou ela porque ela era digna? Ela não era digna. Eu também não sou, nós não somos. Quem nos faz digno é Jesus. É Jesus. É Jesus. Então, aqui Pedro está falando que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Jesus disse: a minha paz é diferente. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela não vem por mérito. A paz de Jesus vem em cima do que Jesus... Irmão, são sinais, acorda, tá? Pode ligar? Vou ligar, hein? Então, a paz de Jesus, ela não vem por mérito. A paz de Jesus não se baseia no que nós fazemos ou no que nós deixamos de fazer. A paz de Jesus se baseia em quem Ele é, que Ele fez. Então, nós precisamos lembrar, feita a introdução, eu tenho 3 coisas que eu quero falar com vocês. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o sofrimento. A paz de Jesus não tem nada a ver com ausência de sofrimento. Ter paz não significa que eu não terei sofrimento. O que nós precisamos entender é que nós temos 2 maneiras de passar pelo sofrimento: com Deus ou sem Deus. Eu posso passar pelo sofrimento confiando em Deus, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós vamos correr olhando firmemente para Jesus. Então, isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Sofrimento, eu vou passar com Deus, confiando em Jesus, ou eu vou passar sem Deus, baseado no meu desempenho, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu não preciso, eu sou safo. Isso aí eu tiro de letra. Como que eu vou passar? Porque o sofrimento vem para todos. O sofrimento existe. Jesus, o segundo ponto é que Jesus foi muito claro. Jesus, ele não enganou ninguém. Em João 16, 33, Jesus disse assim: eu vos tenho dito estas coisas, para
que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Não vai faltar tribulação, não vai faltar aflição. Mas Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o maligno. Jesus venceu as trevas. Então, nós podemos ter paz em meio à tribulação. Quando tem um maremoto no mar, quando tem um terremoto, um tsunami no mar, o que você acha que está acontecendo nas profundezas do oceano? O que você acha que está acontecendo nas profundezas do oceano quando está acontecendo todo aquele maremoto, todo aquele furacão lá em cima? O que está acontecendo nas profundezas do oceano? Nada. Calmaria. Tranquilidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra de Jesus no barco durante a tempestade? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. O que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus. Mestre, estamos afogando! Mestre, olha aqui! Jesus, você não está vendo? Muitas vezes a gente parece os discípulos do barquinho, né? Acorda, Jesus, olha a minha aflição. Acorda, Jesus, olha a minha angústia. Então, o Evangelho, ele não tem um poder miraculoso, mágico, de nos livrar de sofrimentos. O Evangelho não nos livra de sofrimentos, porque o Evangelho, ele não está focado nessa vida. Nós não somos salvos por causa desta vida. Nós não somos salvos para vivermos o melhor desta vida. Esta vida aqui é passageira. 80 anos, 90 anos. É um milésimo de uma fração. Eu nem sei se eu posso dizer isso em comparação ao que é a eternidade. Você imagina que aqui tem uma linha e essa linha continua. E nós, quando passamos pela terra, é como se nós vivêssemos um pontinho aqui, ó, nessa linha que se chama eternidade. O Evangelho não foi dado para nós por causa dessa vida. O Evangelho não chegou para nós por causa daquilo que nós podemos obter nessa vida. Porque quem vive pressionado por essa vida é uma pessoa infeliz. Abre sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 19. Primeira Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre os últimos dias. Ele vai falar muito sobre a questão da tribulação, vai falar sobre a volta de Jesus. E aí ele fala no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais desgraçados, miseráveis, dignos de compaixão entre todos os homens. Se a sua esperança em Cristo se limita a essa vida, então você está perdido.
Alguém pregou o evangelho para você dizendo: vem para Jesus e todos os seus problemas serão solucionados? Desculpa, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia promete que você vai ser perseguido. A Bíblia promete que você vai ser entregue. A Bíblia promete que você vai ser caluniado. A Bíblia promete que você precisará deixar pai, mãe, irmão, por amor a Jesus. Então, se a minha vida, se a nossa vida, se a nossa esperança está nas coisas dessa vida, nós seremos pessoas infelizes. E eu não estou falando contra você ter um carro, eu não estou falando contra você ter uma casa, eu não estou falando contra você ter a sua chácara, eu não estou falando contra você obter bens. Eu estou falando que, se a sua vida se limita a essas coisas, certamente você é infeliz. Se a sua vida se limita ao que você não conseguiu obter ainda, você está vivendo num padrão de infelicidade. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Jesus não veio nos salvar para termos uma boa vida. Jesus veio nos salvar para nos levar para a eternidade, irmãos. Existe uma vida eterna que vai além dessa vida aqui na terra. Nós podemos começar a experimentar a eternidade aqui? Podemos, conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Entrando no pleno conhecimento, experienciando Deus, tendo contato com Deus. Eu preciso de contato com Deus. Não dá para viver sem contato com Deus. Por isso Pedro vai falar 13, 14 vezes nessa epístola, o pleno conhecimento, o conhecimento de toda a verdade, o pleno conhecimento, o conhecimento de Deus. Ele vai falar, ele vai repetir, precisamos ter contato com Deus, precisamos nos relacionar com Deus, porque a nossa vida, ela se desenvolve por meio de relacionamento. Então, nós precisamos de relacionamento. Então, a salvação não é algo que acontece em nossas vidas e daí nós ficamos salvos e pronto, acabou. Não. Salvação não é a coisa principal. Salvação é só um detalhe. Salvação é só o começo de uma história. Salvação é só o princípio daquilo que Deus nos chamou. Você acha que Jesus veio para quê? Você acha que Jesus veio para quê? Você acha que Jesus veio nos salvar e ponto final? Você acha que tudo que ele veio fazer é isso? A Bíblia diz que ele é o caminho. A Bíblia diz que ele é a porta. A Bíblia diz que ele é a escada. A Bíblia diz que ele é a verdade de Deus. A Bíblia diz que ele nos reconciliou com o Pai. Jesus é o caminho que nos leva para o Pai. Jesus veio nos resgatar para nos apresentar ao Pai. Jesus veio nos tirar das trevas para nos conduzir ao Pai. Jesus não é o destino final. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho. Para onde? Para
o Pai. Está entendendo? Salvação não é a grande sacada. Salvação não é uau. Conhecer Deus é uau. Andar com Deus, isso é uau, por meio de Jesus, nosso Senhor. Amém? Por meio de Jesus. Então, quando nós conhecemos Deus, tudo muda na nossa vida, por meio de Jesus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, enxergamos quem Ele é. Eu vou dar um passinho para trás, assim, para você, opa, deixa eu tirar a sandália dos meus pés, porque esse lugar é santo. Está entendendo? Jesus garante que a gente não vai morrer. O sangue dele está lá. Mas os apóstolos insistem para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos essa experiência com Deus, para que nós toquemos nele. Sabe qual é a grande dificuldade das pessoas? Sabe qual é a nossa grande dificuldade de ouvir a voz de Deus? Sabe por que a gente tem muita dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque nós temos certeza do que Deus tem que falar para nós. Eu vou orar, mas eu sei o que Deus tem que me dizer. Sabe o que Deus vai falar? Nada. Isso é uma grande barreira quando nós vamos orar e vamos falar com Deus, tendo já uma convicção do que Ele tem que dizer. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando eu chego diante de Deus, eu preciso me esvaziar das minhas certezas. Eu preciso me esvaziar daquilo que eu acho que as coisas devem ser. Agora, nunca o que Deus vai falar vai contradizer as Escrituras. Um dia, Deus falou assim: ali virei a ti e falarei. Do meio das asas dos querubins, ali virei a ti. Onde que é esse ali? Você parou para pensar? Está lá, aqui, olha só, a arca da aliança. Ela está aqui, ó, a arca. Os querubins estão aqui, ó, em cima dela. Aqui, ó, tem a tampa do propiciatório. Debaixo da tampa, naquela caixa, está a lei, a vara de Arão e o maná. Mas ali virei a ti, do meio das asas dos querubins. O que tem no meio? Nada. Deus quer encontrar conosco no vazio. Deus quer encontrar conosco no vazio. Nesse copo cabe água? Por quê? Nesse copo cabe água? Só mais um pouquinho, né, Ramira? Só mais um pouquinho. Por que só mais um pouquinho? Porque ele está quase cheio. Como é que você está? Você está igual a esse copo? Ou você está igual ao outro? Vazio para Deus poder falar. Deus ama todo mundo? Deus ama todo mundo? Agora, Deus ama uns mais que outros? Ama sim. Ama sim. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que têm mais espaço para o amor de Deus.
Tem outras pessoas que estão cheias de muitas coisas e não cabe o amor de Deus. Tem pessoas que estão cheias de muitas coisas, precisa esvaziar para poder experimentar o amor de Deus, para poder experimentar o enchimento, para poder ouvir a voz de Deus. Então, o Evangelho nos convida, nos desafia a abrirmos mão para aquele que deu tudo. O Evangelho nos chama para seguir aquele que morreu por nós na cruz. O Evangelho nos chama para abrir mão, para nos esvaziarmos, para darmos lugar. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, existe uma decisão que nós precisamos tomar. E a nossa decisão é o quê? Deixar Ele fazer. Que decisão é essa? É confiar nele, é esperar nele, é olhar para Ele, é deixar Ele falar quando Ele quiser. Eu me disponho, eu me apresento, mas Ele fala o que Ele quer. Ele fala quando Ele quer. Ele fala o que Ele quer. Esse negócio de eu ir diante de Deus para Ele me falar, e eu tenho certeza do que Ele vai falar, sua mente vai te enganar. Você vai sofrer um laço mental. E aí é perigoso. Cuidado. Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 13, versículo 3. Marcos 13, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Presta atenção, Jesus avisou. Hoje de manhã, nós estávamos com um casal que acabou de chegar do Irã. Estava preso lá, sem poder sair, porque estavam querendo achar um motivo para mantê-los lá. Aí mostrou uma foto dele, de 15 anos atrás, fazendo careta. Uma foto que ele tinha tirado com os amigos. E ele estava sendo interrogado por causa da careta. Prenderam o passaporte dele. Aí depois mostraram uma outra foto que ele estava com os irmãos abraçados, todos jovens. E o que é que vocês estavam conversando naquele dia? O que é que vocês estavam falando? Irmãos, os tribunais
não precisam de verdades sobre nós. Os tribunais não vão nos julgar por causa de verdades. Jesus não foi crucificado porque havia verdade sobre ele. Jesus foi acusado injustamente. Eles não acharam culpa em Jesus, mas levantaram calúnias. E por isso Jesus foi morto. Então, saiba de uma coisa: tem cristãos morrendo no mundo inteiro. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Nigéria, na Síria, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, China, Cazaquistão, Quadaquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Agora, os cristãos estão sendo mortos. Ainda temos liberdade no Brasil. Está com os dias contados. O que vai acontecer aqui? Não sei. Estamos reunidos nesse salão. Ok. Por quanto tempo? Não sabemos. Por quanto tempo? Não sabemos. Quanto tempo vai levar? Guerras, irmãos, está acontecendo. Tremores de terra, está acontecendo. Um mês atrás a gente ouviu falar de terremoto ali na região das ilhas lá da Tailândia. Terremoto grande, 7,3, 7,5. Então, guerras, tremores de terra está acontecendo. Está aí, ó, Ucrânia e Rússia. Agora está para estourar mais uma guerra. Provavelmente Estados Unidos e Irã. Não sabemos o que vai acontecer. Os navios, os portas-aviões, está tudo já lá nas bases militares. Foram transportados agora, semana passada. Tem coisas acontecendo no mundo. No mundo. Então Jesus falou assim, ó, cuidado para que ninguém vos enganeis. Nós precisamos vigiar. Mateus 21, Jesus fala sobre vigiar e orar. Precisamos vigiar. Precisamos guardar. Precisamos nos guardar. Precisamos nos alimentar daquilo que nos traz esperança. Precisamos da palavra de Deus. Olha qual é o versículo 10. O versículo 10 diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas diga o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filho que se levantará contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, nós somos convidados a ficar firmes até o fim. E até o fim. E nós estamos sendo avisados. Deus não nos enganou. No mundo tereis aflições. A paz de Jesus não é como o mundo a dar. A paz de Jesus é em meio à tribulação. Uma irmã estava sendo levada à morte num desses países islâmicos, e o soldado olhou para ela e falou: por que você está rindo? Ela falou: eu não estou rindo. Você está rindo? Ela falou: não, eu não estou rindo. Você está rindo. Porque o brilho de Jesus estava irradiando. Ela estava em paz. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós somos ocidentais. Então, a gente encara a morte como perdeu tudo. Mas quem passa daqui para lá, irmãos, não quer voltar de jeito nenhum.
Está entendendo o que eu estou falando? Não vai voltar, não. Porque é lucro. É lucro. Então, o Evangelho é as boas novas. O Evangelho nos liberta do poder do pecado. O Evangelho nos transporta de volta ao Pai. Mas Jesus veio para nos apresentar ao Pai novamente. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio para nos apresentar ao Pai. Nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos nos relacionar com o Pai por meio do Filho. Uau, claro! Por meio do Filho. Então, quando nós encontramos Cristo, tudo perde a força. Quando nós encontramos Cristo, tudo muda de cor, porque Cristo vai nos apresentar o Pai, que Cristo vai nos levar para o Pai. Jesus não é um fim em si mesmo. A obra de Deus não termina em Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a escada. Jesus, ele é a aliança entre nós e Deus. Jesus é a ligação entre nós e o Pai. Então, irmãos, eu queria convidar vocês a abrir mão do que precisa abrir, renunciar o que precisa renunciar, para que vocês possam ganhar mais de Cristo, para que vocês possam ganhar mais de Jesus. Todos nós precisamos abrir mão, todos nós precisamos cantar: és a fome que me faz cantar, és a sede, és a sede, uau, Então, Jesus, perdendo tudo com amor e com alegria, todos os meus dias. Está entendendo, irmãos? Nosso convite, nossa esperança, nosso galardão, nossa salvação, nosso prêmio é Jesus. Nosso prêmio é Jesus. E Ele chega para nós e fala assim: não, é Ele, é Ele, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Amém? Vamos nos voltar para o Pai? Vamos permitir que o Filho nos leve para o Pai? Vamos permitir que o Filho nos ligue com o Pai? Amém? Vamos dar cada vez mais lugar ao Pai. Vamos adorar Jesus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos adorar Jesus. Vamos deixar Ele falar o que Ele quiser. Deixa Deus falar com você o que Ele quiser. Estava lá um homem chamado Zacarias, entrou na sua ordem, e ele foi lá, todo mundo esperando que Zacarias entrasse lá, ouvisse algo de Deus. Aí chegou lá, Deus falou assim: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Que oração? Ele nem tinha lembrado mais. O que foi? Vocês vão ter um filho. Filho? Senhor, já sou velho. Vocês vão ter um filho. Ele já nem tinha lembrança mais. Ele estava lá. Deus falou o que Ele quis. Está entendendo? Deus pode falar com você o que Ele quiser. Você está disposto? Que Ele fale com você o que Ele quiser. Porque se você tem convicção do que Deus tem que falar com você, já estou te avisando, Ele vai esperar você terminar suas forças para Ele falar o que Ele quer. Por isso nós precisamos nos esvaziar. Por isso nós precisamos abrir mão. Por isso nós precisamos dar lugar a Jesus. Dar lugar a Jesus.
Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos e quero escutar tua voz. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Adora Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, eu quero escutar tua voz. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Oh, Jesus. A mulher hemorrágica, ela estava no meio da multidão. Ela não tinha a menor expectativa de que Jesus pudesse olhar para ela. Ela não tinha a menor intenção de que Jesus falasse com ela, mas ela pôs uma coisa no coração dela: se eu simplesmente tocar em suas vestes, se eu tocar nas suas vestes, eu posso ser curada. E ela foi lá, ela não queria nem ser notada, e ela tocou. Jesus. Oh, Jesus, deixa-nos tocar em Ti hoje. Deixa-nos tocar em Ti hoje, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos por mim feridas lá na cruz,
mãos ensanguentadas de Jesus, mãos por mim feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Mãos que paralíticos curou, mãos que multidões alimentou, mãos que criancinhas abençoou, mãos que os demônios expulsou, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, o que você está precisando entregar para o Senhor essa noite? O que você precisa colocar para o Senhor esta noite? Coloca diante do altar do Senhor, coloca diante dele essa noite. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, obrigado por essa graça. Oh, Jesus, obrigado pelo seu amor. Oh, Jesus, obrigado por derramar justiça sobre nós. Oh, Jesus, obrigado pela sua paz. Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é eterno. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. O Senhor é bom. Aleluias. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Nós somos alcançados por essa misericórdia. Nós somos alcançados pelo seu amor. Nós fomos alcançados. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluias. O Senhor é bom. Aleluias. Oh, te bendizemos, Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Oh, Jesus, tu és bom. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus.
Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Tu és Jesus. Nada. Nada. Mas a tua presença é incomparável, Jesus. O que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecerem até o fim. Jesus. Abra os olhos do teu povo, Senhor. Só os ensanguentados, Senhor. Oh, Jesus. Manda ensanguentar a tua Oh, Senhor. Jesus. Não nos deixe de Oh, fora, Senhor. Não deixe nos de Oh, fora, Jesus. Senhor. Oh, Jesus. Não nos deixe de Oh, fora, Jesus. Senhor. Sim. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Tu és bom, todo tempo é bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus.